Verinha, tudo bem? Tudo em riba. Jesus, amada espiritualidade, neste momento, ao iniciar a leitura deste sagrado de Jesus, queremos te agradecer, que possamos estar receptivos para a aprendizagem e, principalmente, colocar em prática tudo que aprendemos. Ó Jesus, muito obrigado por permitirmos estar aqui, reunidos em teu nome, reunidos em favor e aprendizado do teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Tá, pessoal, uma boa noite a todo mundo que está aqui no nosso grupo. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá bom. Sim, tudo bem, Fabiano. Tá certo. Chegamos, então, ao 17º capítulo, prosseguem as experiências libertadoras, e nós também prosseguimos no estudo. Você sabe que o estudo ele é um ato resiliente. É por isso que muitas pessoas desistem, em sua maioria, de qualquer coisa. De estudar, de fazer um curso, de ir na casa espírita, de estar em... Então, é várias coisas, de ler um livro, de ter amigos, seja qualquer outra coisa, porque existe um percurso que se chama-se resiliência. E a gente precisa compreender que, em dado momento, a gente tem que fazer aquilo e executar e pronto. Então, é como um estudo. A gente entra com afã, quer estudar, e depois muitos aqui, por exemplo, vão desistindo. Nós tivemos muitas inscrições, boa parte desistiu. Talvez a grande pergunta que muitos de nós devemos fazer é: o que é que eu estou querendo que eu desisto tão rápido? E é tão interessante isso, porque daí nós vamos vendo ao longo dos estudos que boa parte das pessoas que não quiseram respeitar esse ato resiliente, que é um ato contínuo, de uma coisa atrás da outra, depois da outra, depois da outra, elas vão perdendo. Então, este grupo que é mais fiel no estudo, já adquiriu aí agregou quanta cultura literária espírita. E de outra maneira, né? Porque uma coisa é ler solitário, outra coisa é ler em grupo. Mas, enfim, é só um parênteses, assim, só uma reflexão para nós abrirmos o nosso estudo. E aqui nós já estamos praticamente encerrando esse livro. Depois nós vamos começar com outra obra literária. E assim a gente vai. Mas até quando? Não sei. Não sei. A gente vai. Não dá para pensar no amanhã. Faça o presente. Por isso, o dia de hoje ele é chamado de presente. Porque o amanhã é uma incógnita. O passado é um ato que já foi. E o dia de hoje é uma dádiva. Por isso ele é um presente. Por isso é dado o nome presente. Vocês entendem? Então, o presente é o mais importante para nós, tá? Então, eu passo para o seu Homero, ele faz os convites às pessoas, lembrando que não é um monólogo, né? Não é uma leitura feita solitária, e não é só eu que comento, todos nós vamos comentando, à medida que a gente vai destrinchando a obra, tá bem? Contigo, Milton. Eu convidaria o seu Roberto. Pode ser, seu Roberto? Pode ser, seu Homero. Capítulo 17. Prosseguem as experiências libertadoras. Por mais venha buscando entender o inefável amor de Deus em relação às suas criaturas, sempre sou surpreendido pelo inesperado desse fenômeno ímpar, desde que, além das suas manifestações naturais, automáticas, expressas igualmente por processos que me escapam à percepção,
Nos dois acontecimentos narrados nos capítulos anteriores, a interferência do amor produziu alterações profundas no comportamento humano, deslindando aqueles seres amigos das amarras da inferioridade em que se demoravam ungidos. Nesse tempo de interferência superior, desempenha papel preponderante a oração, que certamente não consegue modificar as leis soberanas, mas produz significativas alterações nas ocorrências do cotidiano. Facultando Assim, só uma contribuição, amigo. Tu falou aí agora, né? Com relação à prece. Então, lá no Evangelho está escrito assim, a prece não tem o poder de mudar, né, as nossas vidas, mas ela nos põe em condições de enfrentar um problema. Da mesma forma, o próprio Espiritismo, porque ele não derroga as leis. Uma vez que teve uma ação, há uma reação. Então, não é o meu ato de orar que vai mudar aquilo, mas ele me põe, digamos assim, em estado para que eu possa modificar. Como eu faço para modificar? Esse é o objetivo da prece. Por isso, um cuidado, tá? Muito grande. Orar pedindo que Deus afaste isso. Não tem como, porque ou eu trouxe isso, ou é do meu passado, ou é causa atual, ou é... Como eu faço, Senhor, para lidar com essa situação? Me inspira, porque isso é escola para mim. Eu preciso aprender também com esse erro. Por isso, isso aqui é uma chamada que ele está nos fazendo, entre linhas, para nós, tá? Porque a oração não derroga as leis. Que leis de causa e efeito? Ela apenas nos faz perceber o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer mais, ou o que devemos fazer para modificar um pouco aquilo que em algum momento a gente provocou, né? Mas era isso que eu queria falar. Facultando interação entre aquele que ora e o Pai, a quem é dirigida a prece, mudam-se-lhe as disposições interiores, ampliando-lhe a área de entendimento da vida e facultando perceber os mecanismos que não conseguia identificar antes. Aplicando-os com serenidade e confiança, conseguem-se os resultados superiores que outra maneira não se alcançaria. Ademais, produzindo vibrações de harmonia no orante, a prece investe-o do equilíbrio que aure na fonte da vida, adquirindo resistências morais para os enfrentamentos desafiadores e provacionais. Aos espíritos encarregados de executar os planos divinos, cabe o dever de atender, quanto possível, aqueles indivíduos cujas emanações psíquicas e morais revestem-se de dignidade, facultando-lhes a aproximação, e porque em campos vibratórios relativamente próximos, graças à prece surgem a comunhão de pensamento, os estímulos de força e as ações reabilitadoras. Não se perde, inclusive, as mínimas expressões de boa vontade, do espírito de serviço, de exteriorização do desejo de praticar o bem. Mesmo quando as circunstâncias se tornam difíceis, gerando impedimentos para alcançar-se as metas, essas ondas mentais criam condições para que se expressem por meio de intermédio os meios necessários ao prosseguimento dos ideais abraçados e que se deseja que se tornem vivenciados. As duas instituições recém-atendidas, em razão do mérito decorrente dos serviços anteriormente realizados, fizeram jus ao apoio superior, embora a falta de descortino dos seus atuais administradores. Atendidas nos elevados objetivos de melhor servir e mais iluminar consciências, ainda permanecerão sob assistência da equipe do amoroso José Pititinga, que, assim como dele próprio, porém, a responsabilidade das realizações pertencerá aos dirigentes encarnados, evitando-se contínua interferência no seu livre-arbítrio,
cuja aplicação definirá o seu futuro. Resultantes, durante aquele período, prosseguimos visitando algumas sociedades espíritas que careciam de apoio, naquela fase em que estavam estabelecidas as crises em relação ao entendimento fraternal, aos conhecimentos doutrinários e vivência do amor que as perturbavam, distanciando seus membros dos compromissos que foram assumidos perante a vida e que teriam de dar contas. As mais belas florações da amizade nem sempre chegam à frustensenia, porque o amor não se entrega totalmente, evitando as censuras e maledicências, os ressentimentos e as competições que caracterizam a maioria dos comportamentos humanos, cujos resultados são as dissensões destrutivas e as amarguras posteriores. Embora esse fenômeno, o amor insiste e persevera, mudando as estruturas do ser e proporcionando a sintonia com o bem. O abnegado mentor Pititinga comunicou-me que deveríamos visitar naquele interregno uma respeitável agremiação espírita que se constituíra abençoado recinto, onde se recolhiam trabalhadores de nossa esfera em atividades no mundo físico, para repouso e planificação das tarefas. A fundadora, na Terra, exercera a mediunidade dignificada e havia granjeado méritos para edificar aquele grupo respeitável, credor do apoio de venerandos benfeitores do mundo maior. Durante a sua existência física, em razão dos nobres serviços realizados sob sua responsabilidade, graças às comunicações espirituais de que era objeto, todos os labores prosseguiram dentro das linhas traçadas no projeto inicial. Posteriormente, na última vintena de anos do século passado, em face de ter havido uma interrupção de obras assistenciais espíritas no país, alguns conselheiros, sensíveis e devotados, tiveram a ideia de ampliar os serviços com a criação de um lar para a infância abandonada ou esquecida na orfandade. Nada de mais meritório nesse empreendimento. Faltava, entanto, a infraestrutura, sob os aspectos considerada um cometimento desse porte. Entusiasmados, porém, os corações afetuosos deram início à campanha de promoção do ideal e lograram construir um lar para meninas, o que foi relativamente fácil. Tudo marchava bem quando as crianças eram pequenas, de fácil controle e sob orientação pedagógica bem estruturada. À medida, porém, que foram atingindo a adolescência e os impulsos do passado vieram à tona, começaram a surgir situações desagradáveis. Nesse período, especialmente, escassearam os voluntários e abnegados servidores dedicados, havendo sido substituídos por pessoas remuneradas com o caráter de emergência, que não correspondiam aos objetivos da obra. Meninas adolescentes, atordoadas pelo mundo moderno, vítimas dos excessos de toda a ordem em existências passadas, retornaram às paixões inferiores do pretérito e desbordaram em condutas extravagantes, fugindo umas do lar, entregando-se outras a injustas revoltas, exigindo atitudes severas que não foram tomadas. Simultaneamente, os gastos aumentaram na relação direta em que os recursos escassearam, ocorrendo a injunção abominável. A sociedade que fora criada para divulgar o espiritismo e orientar as vidas, passou a dedicar todos os seus esforços em favor da assistência social, criando mecanismos
antidoutrinários para recolher donativos e utilizando-se da onda de curas, adotando uma das muitas terapias complementares, então denominadas alternativas, para atrair público, por consequência, conseguir moedas para a caridade que se pretendia realizar. O clímax aconteceu quando, para oferecer benefícios materiais da desencantada terapia, passou-se a exigir que o paciente se tornasse sócio da entidade, o que, sem qualquer dúvida, era um disfarce para a simônia, para a venda do produto exposto, porquanto as pessoas eram constrangidas a fazê-lo, embora nunca mais voltasse. As reuniões doutrinárias perderam o encanto e o conteúdo, porque os clientes sentavam-se à sala, ouvindo os expositores pouco motivados, aguardando a transferência para outro recinto, onde eram realizados uma parafernália de instrumentos, foi colocado nas respectivas salas, dando-lhes um falso aspecto de laboratórios terapêuticos, mais voltados para a sugestão e a autoindução do que portadores de efeitos salutares. Os passes, a água fluidificada, a psicoterapia pelas orientações doutrinárias, as propostas de reforma íntima, os labores desobsessivos, lentamente passaram para plano secundário, entre o fantástico fenômeno em voga. Naquela ocasião, a sociedade espírita, em consequência de tal comportamento, era somente um simulacro da veneranda entidade do passado. Foi nessa condição que a irmã Clarinda, sua fundadora, recolheu aos préstimos do nosso benfeitor, porque, por outro lado, as discórdias, as lutas de poder lá se instalaram, como não podia deixar de acontecer, em razão da penetração das trevas organizadas, que trabalham pela desmoralização do espiritismo, assim como da mediunidade, ali soldo da indignidade. Em A Noite Aprazada, o gentil amigo convocou-nos, a nós e a outros companheiros da sua equipe de ação, para arrumarmos a grande urbe, onde se sediava a Sociedade Espírita. Com 4 horas aproximadamente antes do início dos trabalhos, em lá chegando, fomos surpreendidos com uma fila de 20 pessoas à porta fechada, na expectativa de receberem o mágico recurso terapêutico propalado, como sucede em outros locais, desprotegidas do respeito que se deve ter pelo ser humano em qualquer situação. Tratava-se de um grupo heterogêneo, com problemas os mais diversos imagináveis, em animada conversação, desde a mais fútil, a vulgar e acusatória, com a raríssima exceção de um casal enfermo que se concentrava no objetivo da recuperação, pensando em Jesus e nos seus milagres. 1 hora antes de iniciar-se o labor, a porta foi aberta, e a movimentação, agora muito mais expressiva, de clientes fez-se com algum alvoroço. À entrada, alguém da casa solicitava uma ficha representativa do pagamento de sócio, e aqueles que não tinham eram encaminhados à tesouraria ao lado, solucionando-se a questão. A sala comportava umas 400 pessoas e ficou repleta antes do horário convencionado para a reunião. A palestra, na noite, deveria ser proferida por um convidado especial, dedicado ao estudo e à vivência da mensagem espírita.
estava aguardado mais por curiosidade do que por interesse de aprendizagem, por grande parte dos diretores da casa. No momento da chegada, foi recebido com certa indiferença por um dos membros, justificando a ausência do presidente, que o convidara e assinalara a data para o cometimento doutrinário, porque o mesmo encontrava-se noutro recinto, organizando os atendimentos terapêuticos para o público, pelo que solicitava escusa. Surpreendido ante o inusitado, o visitante aguardou as próximas ocorrências, que não demoraram. Já à mesa dos trabalhos, recebeu um bilhete do seu dirigente solicitando-lhe que abordasse o tema em tom baixo de voz, a fim de não interferir nos processos de cura ao lado. Ignorando o que se tratava, o expositor perguntou, em assim comportando-se, todos os presentes na sala teriam como ouvi-lo, recebendo uma inesperada resposta que o intranquilizou de forma significativa. A palestra tem por finalidade entreter os presentes, elucidou o diretor da reunião, enquanto aguardam o momento de serem destinados para outro recinto, onde se dão as operações curativas. Só um detalhe, amigo. Vocês perceberam a inversão que o valor faz? Eu havia comentado com vocês qual é o papel do parasita. O parasita, ele não mata o seu hospedeiro. Ele usa o seu hospedeiro para propagar o seu parasitismo. O ismo significa essa propagação. Então, o que acontece? Olha a situação. A palestra é para entreter. A palestra faz parte do trabalho da casa. A palestra é um momento de esclarecimento que automaticamente faz com que a pessoa mude o padrão vibratório pela compreensão do porquê está no mundo, e aí o passe, ele não tem objetivo nenhum de cura nesse sentido. Acontece cura no passe? Acontece. Mas quando o plano espiritual acha por bem fazer. Mas o objetivo do passe é a transfusão de energia para me recompor perante a própria existência. Porque o passe, olha como a gente precisa refletir, meus amigos. Se o passe cura o que eu não quero curar, eu arrumo outro problema. Porque a doença não é do corpo, a doença é da alma. Então, os espíritos não jogam para perder nesse sentido. Os espíritos trabalham para despertar a alma para que ela automaticamente mude a sua vibração para refletir no corpo. Então, é materialismo puro, porque está vendo a doença no corpo, e doença não existe no corpo. O corpo é a expressão da doença que está no espírito. Então, se cuidar do corpo e não cuidar da alma, desperta em outro lado. Ela vai despertar em outra situação. O objetivo da doutrina espírita é atender ao corpo, quando a alma aceita ser atendida também. Então, essa fala que ele diz, né, é para entreter, já era de imediato para pegar e já os lúcidos já tomarem situação, a rédea da situação. Entende? Bondade não dispensa energia, disciplina, bondade. O Chico, o Chico ele é moldado pelo Emmanuel, né? Moldado pelo Emmanuel. Então, quando o Chico uma vez disse assim, eu quero ir em tal lugar, o Emmanuel disse, não vem ao caso agora dizer. Então, ele disse assim, mas eu vou lá porque eu vou fazer caridade. Mas não tem problema. A questão toda não é o lugar, a questão toda é se tu sairá da forma que tu entrou. Então, é essa questão que nós temos que ter esse cuidado. A gente precisa entender que direção, organização, tem que estar nas mãos de pessoas que compreendam a doutrina. Não tem essa de diploma, meus amigos. Se tiver diploma, não tem problema nenhum com diploma, porque eu tenho 2. Não é por isso. A nossa diplomação aqui no Espírita é Evangelho, Livro dos Espíritos.
Essa é a nossa diplomação. Então, não importa se é o pedreiro, se é a dona de casa, se é o engenheiro, se é o promotor de justiça, todas as áreas têm o seu valor no espiritismo. O importante é diretriz espírita. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ficar nessa visão. Porque aqui eram pessoas que entraram na casa que eram, aos olhos, gente importante. Mas não foi feita a pergunta assim, né? Eles conheciam o espiritismo? Não conheciam. Lá no início, né? Agora com a casa dessa senhora também. Então, essa vigilância. A casa espírita tem que fazer o que manda a doutrina espírita. Então, a palestra, ela tem o objetivo de esclarecer, consolar. O passe é um coroamento deste momento. E aí a pessoa vai embora, leva essas emanações energéticas e a informação. Volta de novo. E vai seguindo através dos tempos. Agora, né, fazer essa inversão de valores que a gente tem que prestar atenção. Porque isso são parasitismos que estão entrando aos poucos na nossa casa. Ah, mas então a nossa casa vai ficar sem trabalhadores? Isso não é um problema nosso, meus amigos. O Chico perguntou isso, né, para o Emmanuel. Mas e se a nossa casa ficar sem trabalhadores? O Emmanuel disse, isso não é um problema nosso, é um problema de Jesus. O nosso problema é fazer a nossa parte. Se tivermos que reduzir, façamos reduzido. Mas não agrupamos um monte de pessoas para aturdir o trabalho. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? A nossa casa, a gente roga a Jesus, pede a Ele que nos envie trabalhadores comprometidos, só comprometidos. Não importa quem são, de onde vier, que sejam comprometidos. A gente ora para isso. E tenta determinar isso sempre nos estudos, pautar isso sempre ali no estudo, bem organizado, bem compreendido. O estudo é método, é capítulos, é temas de uma sequência que vai numa gradação para cima. Isso é o comprometimento nosso, para que a nossa casa se fortaleça, né? Ganhe essa sustância, como dizia minha mãe. Né? Sustância no tutano do osso. É aquela coisa para que ela se fortaleça. E aí ela é barreira para essas intromissões, entende? Mas essa é uma ressalva assim, que eu gostaria, e também de ouvir vocês. Fabiano, a partir do momento que eu comecei a trabalhar no Fraterno, a gente, quando convida as pessoas, aliás, quando as recebe, a gente, né, os que trabalham sabem disso, nós não somos médicos, não somos psicólogos, psiquiatras, né? Enfim, nós procuramos, nos esforçamos em sermos orientadores, né? Agora, deve-se levar em consideração que a curandice é uma tradição muito, muito explorada, e em muitos casos vergonhosamente, e para nossa tristeza, isso chega em algumas casas espíritas, né? Uma das nossas bases, né, é aquilo que a mão direita dá, a esquerda não pode ver. Então, como é que eu vou estabelecer que a pessoa, para ser atendida na minha sociedade, ela tem que se tornar sócia, e se ela chegar para o atendimento e ela não estiver com a mensalidade dia antes, ela vai ter que passar na tesouraria? Isso a gente sabe, um absurdo, e o que vai resultar, né? Porque dentro de uma casa, mesmo quando ela está se degradando, existem pessoas que são fiéis à doutrina espírita, e aí começam as desavenças. E, infelizmente, muitas casas espíritas, eu falo até aqui na nossa Alvorada, né, que estão com problemas seríssimos por justamente quererem alterar, né? Se há mais de 2000 anos o Mestre Jesus estabeleceu normas, regras, o que nós ainda deveríamos fazer, ainda nos mandou o codificador, quer dizer,
não tem. A pessoa tem que... a doutrina espírita e não tem outra alternativa. Agora, é que a grande pessoal assim, que procura a sociedade espírita, ela vem com esse intuito: eu vou lá, eles vão me curar. E aí é a hora de nós fazermos esse chamamento, né? Da pessoa começar mudando o interior dela, né? Aí ela vai obter o resultado que ela precisa. Era isso que eu queria comentar. Exatamente. Olha só, se a gente traz um conhecimento de fora, que bom, porque todo conhecimento ele agrega, mas sempre tendo em pauta de que a doutrina espírita é um outro conhecimento. Então, o teu conhecimento, ele vai trazer, digamos assim, eu sou da área da psicologia, aí, só que eu nunca estudei espiritismo. Isso não me torna, dentro da doutrina espírita, melhor do que ninguém. O que faz? Faz com que eu compreenda, lendo ao espiritismo, aquele conhecimento espírita ele pode se engrandecer, ou não, não quer dizer. Mas pode se engrandecer. Me favorece? É um ponto a me favorecer? Pode, não é, vamos dizer assim, digamos, um precedente para isso, mas o fato é que quando nós entramos todos na casa espírita, todos somos iguais em níveis de conhecimento, porque a gente estaria partindo de uma outra ciência. O amigo Roberto falou da questão, né, de chegar ao sócio, mensalidade. A gente sempre tem um cuidado, claro, uma casa espírita ela tem uma organização, ela tem um gasto. A gente convida as pessoas a fazerem essa participação. Porque uma casa espírita ela é uma sociedade sem fins lucrativos, todos somos voluntários, e ela precisa se manter. Então é natural que a gente convoque as pessoas e traga. Mas isso a gente tem que ter um cuidado quando as pessoas não podem. Ah, mas é só R$5, é barato. Barato para quem? Exatamente. Exato. Para quem? Porque R$10 para mim, R$5 pode não ser nada. Mas para uma pessoa que está passando necessidade é muito. Então, essa pergunta que a gente faz. Mas, aí, nesse caso, a gente vai conversar. Não, olha, eu não tenho, eu não posso. Não, não tem problema. Isso não te impede de estudar e receber todas as... e trabalhar na casa, os benefícios da casa, não te impede. Quando tu puder nos ajudar, quando estiver bem, tu vem e faz, né? Então, mas isso são coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo, e aí as pessoas vai deixando, que a pessoa vai se conscientizando, vamos nos conscientizando, né? E vamos crescendo, vamos elaborando, porque isso é uma parte mais administrativa, que também é uma parte moral de ensinamento, que vai fazer que compreenda as pessoas que estão no mundo, nas condições que elas estão, né? Mas isso é sempre muito importante, esses diálogos, assim. A palestra e o estudo, ele tem que ser bases fortes. A palestra não é um estudo, não é uma aula, mas ela é uma reflexão de alguém que estudou muito, muito para falar ali. Então, ele é o chamamento inicial, assim, da consciência, despertar, o convite. Ah, mas ela não vai vir, então tem que fazer tal coisa para ela vir. Não, não temos que fazer nada para as pessoas virem. A nossa casa espírita trabalha com isso. Isso. A porta está aberta, como tu bem falou, né? Não vou cobrar o benefício que eu te fiz, jamais, mas também não vou moldar uma casa espírita inteira por causa de que outras pessoas acham que o espiritismo está ultrapassado. Bom, se o espiritismo está ultrapassado, a pessoa tem o direito de procurar outra casa espírita onde as outras doutrinas sejam superiores ao qual ela julga ser. Agora, daí ela impor para nós, né? Uma coisa, amigos, é assim, uma coisa é eu não comer carne. Ok, saudável, é um direito meu, uma escolha minha. Outra coisa é eu achar que todo mundo não pode comer carne porque eu não quero comer carne. Vocês entendem? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado que o verdadeiro convite para o veganismo, para o vegetarianismo, ele deve ser sempre gradual e com calma. A gente pode convidar as pessoas, olha, quem sabe tu experimenta essa receita, vai ver como é bom, tu vai ver que até substitui a carne, é bem legal, talvez tu goste. Quando a pessoa está resolvida, resolvida, ela não impõe. A imposição é uma manifestação do conflito que ela tem. Então, eu costumo dizer assim, é bom para nós?
Para os outros, não sei. Então, como é que eu faço para mostrar o quanto é bom? Dá o exemplo. O Immanuel Kant dizia, né, para encerrar minha fala, aquilo que tu acreditas, faça com tanta veemência para que se torne uma lei. Mas é que ele dizer, vivencia tu. Vivencia tu. Aí tu vai convencer, porque como que pode ser bom para os outros o que não é bom para mim? Então, é sempre esse cuidado, tá? As nossas casas espíritas não podem se moldar para agradar pessoas. Porque essa é a inversão aqui, gente, ó, que está acontecendo. A casa espírita, ela não pode ser refém dos seus trabalhadores. Somos nós que precisamos dela. A casa espírita, ela tem o seu estatuto, seu regimento, suas normas de proceder, estuda isso. Nós só temos que nos amoldar. Se isso tem que modificar com o tempo, obviamente, mas sempre nas bases cristãs e Kardec. Se fugir... Quando eu falo Kardec, eu não estou falando do homem Kardec. Tá? Kardec ele foi intérprete dos engenheiros da espiritualidade. O Livro dos Espíritos não foi escrito por Allan Kardec, ele foi escrito por espíritos engenheiros siderais, que organizam sistemas de psicologia, de antropologia, de ciência. Kardec era o espírito que reencarna e só organiza isso para eles. Okay? Fabiano, a Rita levantou a mão e a Mara Lúcia. A Rita queria falar alguma coisa? Rita? A Mara Lúcia? Isso, passa para a Mara, depois a Rita volta. Então, quando você fala das casas espíritas, eu acho que a gente podia até ampliar um pouquinho, né, Fabiano? Assim, até por experiências que a gente está passando, que eu comento com você, que não são só a gente aceitar, não só as casas espíritas, mas alguns estudos também, porque as pessoas andam monopolizando alguns estudos e para que aquilo seja um molde, né? O molde daquele determinado estudo tem que ser assim. E, infelizmente, a gente percebe que outras pessoas que estão engajadas nesse estudo também, vamos falar assim, pensam da mesma forma por algum motivo que a gente, às vezes, até desconhece. Mas, então, a gente tem que tomar cuidado não só das casas espíritas manter esse papel, mas também de grupos que fazem o estudo, de achar que só aquele grupo que dá conta de fazer aquele estudo, que dá conta de passar aquele estudo, né? E mais ninguém. Eu vou te entregar esse estudo aqui, porque você esse grupo ali é que sabe de fazer esse estudo. Então, não. Senão Jesus estaria errado, Kardec estaria errado com tudo que eles comentam, com tudo que eles nos ensinam, né? Então, às vezes, aquele grupo está preparado para ter um certo entendimento, mas isso não quer dizer que o entendimento que um outro grupo que está estudando a mesma coisa esteja errado. Às vezes, ele dá conta até de ampliar um pouco mais, de chegar com mais facilidade aos corações, e a pessoa monopoliza um estudo achando que só aquele grupo vai dar conta de passar ele. Exatamente, né? A Mara traz, então, um método, né? Então, até ali existe um método, mas significa dizer que tem outros métodos para compreender melhor aquela questão. Que ela não... Primeiro que ela não veio para mim, enquanto grupo daquela pessoa. E eu tenho aquele entendimento. Não quer dizer... Não saindo daquelas diretrizes que a gente já conhece, né? Quais são essas diretrizes? O Kardec, ele elenca alguns pilares, assim, ó, que nós devemos fazer essa pergunta sempre, tá? Primeiro, a doutrina espírita defende que existe Deus. Bom, eu não acredito em Deus, então eu vou ter um problema no espiritismo, porque a base do espiritismo é a crença em Deus. Que Jesus é modelo e guia. Mas eu não acho que Jesus é modelo e guia, eu acho que é o Hamed o modelo e guia. Agora eu acho que é o Brahma lá, o modelo e guia da humanidade. Bom, então eu vou ter problema na doutrina espírita.
porque a doutrina espírita sustenta que Jesus é modelo e guia e prova que ele é modelo e guia. Eu não acredito na comunicação dos espíritos, eu não acredito na lei de causa e efeito, que são elencando as bases doutrinárias. Deus, Jesus como modelo, lei de causa e efeito, reencarnação, comunicação entre mortos e vivos, pluralidade dos mundos habitados. Né? Então, se um desses estão me ferindo, eu não estou crendo, eu preciso me focar ali e estudar. Agora, daí eu querer mudar toda a doutrina, porque isso me fere, é eu que sou um autoritário. Então, eu posso... mas eu tenho esse entendimento. Sim, mas não quer dizer que o outro não tenha, de outra forma, mas não ferindo essas bases. Eu não posso ferir essas bases. Se eu começar a ferir essas bases... mas lei de causa e efeito eu não acredito, sabe por quê? Porque eu posso curar a pessoa. Vai curar o corpo, gente, não é curar o espírito. Porque a doença está na alma. Enquanto a pessoa não mudar aquele tônus vibratório que ela martela ali, que é um ódio, não é curar o corpo, vai ser materialismo. Isso a ciência já faz. Vai lá, faz uma fissura, corta, tira o nódulo, mas a pessoa não muda de postura, não larga o vício, daqui a pouco está lá no outro lado. Então, a doutrina espírita trabalha com a conscientização do espírito. Então, veja, isso está ferindo a base doutrinária, lei de causa e efeito. Mas então eu posso... Tudo com o tempo a gente vai aprendendo. Devagar, né? Ninguém vai dominar isso. Mas a partir do momento que a gente vai entendendo essas bases, vai fazendo ciência em nós, vai vendo que, não, só um pouquinho, isso eu vou mudar. Não quer dizer que eu possa buscar um passe para me ajudar na medicação que eu uso, claro que pode, mas eu estou consciente, ali na minha consciência, de que eu preciso mudar algumas coisas em mim. Eu preciso rever algumas coisas em mim. Porque senão não vai adiantar. Eu costumo dizer lá na nossa casa, para encerrar minha fala, dizer assim, olha, a gente leva 30 minutos na palestra, mais uns 20 minutos, dependendo do tamanho do público, para tomar o passe. Daí os espíritos vêm, nos trazem aquela bioenergia. André Luiz fala na transfusão de sangue, a mesma coisa é a transfusão de energia. Nos coloca um pouco mais vibratoriamente, alinha um pouco as nossas emoções, tira os miasmas negativos produzidos por nós e pelos obsessores, deixa aí um pouquinho mais um estado lúcido de consciência, porque eu aprendi isso, eu vi isso lá na palestra, que me conscientizou, e agora o passe coroa isso. Mas eu não quero mudar. 5 minutos depois, eu arrumo outro obsessor lá na rua. O primeiro foi acolhido, mas o outro eu arrumo lá na rua, porque a sintonia aqui dentro não mudou, entende? Então, mas eu ainda estou patinando um pouquinho, não tem problema, se tu está insistindo, ainda que seja um pouquinho, assim, olha, eu estou ainda nesse meu drama, mas eu quero mudar. Isso já é o suficiente para os espíritos nos ajudar, nos acolher. Agora, daí eu querer inverter os papéis é perigoso, né? É bem perigoso. Então, nas discussões em grupos, né, ouvindo-nos uns aos outros, a Mara fala, né, na contraposição, entendendo que tem outras formas, outros tipos de maneira, mas não com alternativas que firam essas bases doutrinárias. Essa base, gente, seria um quadro que deveria de ter na nossa casa espírita. A base doutrinária de Kardec. Tem uma casa espírita aqui em Porto Alegre que tem a Reforço da Verdade. Eles têm esse quadro com as bases doutrinárias fixas ali, e aí está ali sempre, diretriz da doutrina espírita, para que a gente veja sempre, né? E relembre sempre. Assim. Mas essa é a minha fala agora. Fabiano? A Rita se encontra aí? Seu Roberto quer tomar uma aguinha, quer descansar um pouquinho? Mas acho que ele quer falar um pouquinho. Fala aí, Roberto. Tá liberado, seu Roberto. Tá. Fabiano, eu gostaria que tu comentasse mais rapidamente, levando-se em consideração o mecanismo que envolve o passe. Comparar-se passe, vamos dizer assim, para mim é o normal, é o tradicional, sempre foi aplicado assim, ao passe chamado espiritual. O Kardec ele fala na Gênese que o passe é de 3 níveis. É o passe
espiritual, que é do plano espiritual, os espíritos fazem a aplicação dessa energia, sem a interferência do médium. Depois ele cita o misto, é essa expressão que ele usa, tá? Passe misto, que é o passe magnético, ou seja, do magnetismo do próprio médium. Entende? Então é o passe espiritual, o magnetismo puro, que é só o médium doando. Daí a gente pode citar algumas outras, por exemplo, o curandeiro, né? E o passe misto, que é os dois juntos. Aí é quando o plano espiritual mistura sua energia com a do médium e faz a manipulação para aquela pessoa entender. Por isso o passe espírita, que é dado na casa espírita, ele tem essa, digamos assim, uma parceria com o plano espiritual. É um contrato que a gente faz com o plano espiritual a pedir. Por isso, quando a gente vai aplicar o passe, quando a gente vai ali fazer a prece em cima da pessoa, né? Está ali o grupo aplicando, tem alguém que está orientando a prece. Então ele vai dizer, né, que os bons amigos espirituais possam auxiliar esse irmão, né? Se porventura ele tiver os merecimentos, e se ele não tiver, mesmo assim, ele possa receber a resignação para levar, né, com mais leveza essa prova, mas crente que estamos, então, ali o plano espiritual vai agir. É o plano espiritual que sabe as necessidades. Porque o que acontece? Na escola dele, ele tem que vivenciar determinadas situações. Mas isso não significa dizer sofrimento também. Ele pode ganhar ali um amparo, né, psíquico para ele enfrentar aquela doença, aquela enfermidade que ele precisa passar. Então, é 3 níveis, tá? É espiritual, é dos espíritos, magnético, magnetismo do próprio médium, e esse magnetismo, Kardec diz que qualquer pessoa pode fazer. Um magnetizador que ele estudou lá do Mesmer e daquelas escolas, se faz hoje em locais, tem algumas religiões que fazem, né, o magnetismo puro, assim. E tem os dois juntos. Aí ele vai chamar de misto. Tá? Certo, senhor Roberto. Senhor Romero, eu vou tomar aguinha depois. Tá bom. Fala, Rosa. Fabiane, essa parte do texto que diz que eles estão fazendo isso nessa casa, para mim parece assim, que parece que eles estão jogando pedras aos porcos, né, como diz Jesus, né? Porque as pessoas não estão trabalhando aquilo que teriam que trabalhar. É isso? Ou eu estou enganado? Não, é que a lição que ele está querendo dizer é um chamado de um cuidado que a gente precisa ter com as sutilezas como as coisas vão se dando, tu entendeu? Ali, no caso, era uma instituição venerável que tinha um projeto espírita e que ainda houve uma demanda de uma queda. Mas essa queda ela não pode ser suprida com a alegação de que tem que fazer coisas que estão fora daquilo que está no postulado áureo daquela casa. E ela fez, ali eles fizeram. E aí veio um monte de coisa, né, por trás. Então, cuidado isso aí. Eles não estavam seguindo os postulados, então, né, Fabiano? Não, até estão, sabe? Mas é que assim, ó, a gente precisa estar vigilância constante. É essa a questão. Tá? Porque seguir o postulado não significa dizer isenção de assédio. Porque quem segue o postulado é que está sendo assediado constantemente. A gente tem que ter o cuidado vigilante, só isso. Para poder captar o que é que está vindo, que está sutileza saindo do eixo ali. E quando é que eu sei que está saindo do eixo? Quando começa a ferir aquelas bases. Não, mas eu preciso curar essa pessoa. Bom, mas lá a doutrina espírita não cura ninguém. A doutrina espírita esclarece a pessoa e ela dá o lenitivo através da palavra, e quem cura, quem acha por curar é o plano espiritual. Não é uma garantia. Perguntaram para o Chico assim, eu quero que tu me dê uma carta psicografada do fulano de X. Meu filho, meu irmão, quem decide isso são os espíritos. O telefone joga do lado de lá. Olha a resposta do Chico. A mesma que eu estou dando. Isso não é uma coisa que nós determinamos. É o plano espiritual, né? Para ela, para aquela pessoa. Eu penso que eles estavam procurando muito fenômeno, né, de cura, no caso, né, Fabiana? Aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Nós não devemos moldar a nossa casa espírita para as pessoas.
Somos nós, trabalhadores, e as pessoas de fora que devem moldar-se a partir da base, tá? Da base. Eu não estou dizendo a casa, porque às vezes a casa precisa de ajuste, sim. Ela precisa se reformular. A Mara citou ali, né? Aquele grupo fechado que acha que é só por eles que pode vir aquele conhecimento. Aí tem um equívoco. Que não. Eles não nasceram para aquela tarefa, para aquela missão. Eles nasceram para ser servos do Cristo. Né? Então, a gente tem que sempre cuidar dessa coisa muito frenética, assim, e ir talhando. Essas coisas, toda casa espírita saudável vai ter, tá? Toda casa espírita. Isso não é falha de casa espírita. Saudável. Por que ela é saudável? Porque isso vai começando a fazer a gente crescer. A gente vai podando, e vai crescer uma árvore frondosa. Toda árvore que é frondosa, ela teve as ervas daninhas na volta, ela teve os parasitas se enganchando nela. Isso é normal. Tá? Mas o que não é normal é quando a gente começa a deixar o capim subir mais alto que o jardim. Entende? A gente precisa, é só um chamado assim, para a gente ficar atento constantemente. Ah, mas a minha casa está sendo muito assediada. Bom, é porque ela está trabalhando. Ela está dando trabalho. Não tem problema. Ah, o trabalhador ficou lá obsediado, está com problema assim, espiritual. Não tem problema. Traz ele, acolhe, bota ele, trata e põe de volta no trabalho. Quem tem outro problema, né? A gente acha que as pessoas não podem voltar mais. Como se espírita tivesse que ser infalível. E não é assim. A gente acolhe, bota. Tá, mas eu gostaria de parar um pouco, porque eu não estou me sentindo bem. Então, para, meu irmão, vai receber os passos, vai ouvir palestra, vai passar no atendimento, depois tu volta. E a volta é importante. Senão a gente começa a criar super-heróis. Né? Perfeito. E se a gente se acha perfeito, a gente quer todo mundo perfeito na casa. Não é. Casa espírita é um hospital assim, de almas, escola, laboratório. Tudo isso está se entrelaçando e a gente está sendo bem atendido, bem acolhido. O importante é sempre, né, entender que ora a gente está sentado, diz André Luiz, ora a gente está em pé. Então, é uma rotação. Assim, ninguém tem o cargo fixo, ninguém é dono, ninguém é para sempre. Então, a gente, uma hora está lá na direção, outra hora estamos ouvindo outra direção. E isso é humildade. Mara, pode falar, Mara? Então, eu acho legal isso que o Fabiano falou, porque a gente observa em algumas casas espíritas também, não é na casa espírita em si, mas as pessoas que frequentam, muitas vezes eu já vi isso, às vezes a pessoa está com algum problema, está entrando numa depressão ou numa ansiedade, né, que hoje tem muito, por algum motivo, trabalha na casa espírita, dá paz, faz palestra, aí o que ele faz? Quando ele precisa de ajuda, ele vai em outra casa espírita, porque não se sente acolhido naquela casa. Ou ele tem vergonha de estar passando um problema, às vezes, de depressão, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a própria casa espírita, às vezes, não acolhe a pessoa. E ela se sente confundida e vai pedir ajuda em outro lugar, né, Fabiano? De certa forma, isso que tu traz é um alerta mesmo, né? Por que ele vai em outra casa espírita? Porque ele vai pedir acolhimento ali, acham que ele é um super-herói. Aliás, acham-se que é super-herói. Não, ninguém pode adoecer. Porque como que tu adoeceu se tu é um trabalhador espírita? Ora, por ser um trabalhador espírita, é que vai adoecer. Está lidando com energias, está lidando com pessoas, está lidando com problemas. E tem problemas também. Então, a gente sempre tem que ter, antes de ter amorosidade com os outros, passamos a ter conosco mesmo e com aqueles que ficam com a gente. Porque o que a gente tem um discurso externo, mas uma vivência diferente, né? Eu outro dia, sem autobiografia, assim, sabe? Mas outro dia eu encontrei o meu facilitador, gente. Quando eu comecei bem velhinho, e ele está doente, entrou numa depressão profunda, questões próprias da idade dele, e aí ele entrou e ele chegou, estava na porta, assim, num atendimento espiritual,
recebendo, estava bem magrinho, eu disse assim, e aí, como é que o senhor está, não sei o quê, esse homem foi meu orientador a vida inteira, eu disse, Fabiano, agora eu não estou bem, eu disse, sim, o senhor está sendo atendido, sim, chegou a tua vez, meu irmão, tu não vês tanto para os outros? Agora chegou a tua vez, e depois tu vai voltar, depois tu vai voltar. Aí ele respirou, assim, ele se sentiu bem, sabe, com aquela informação. Por que a gente tem que agir assim? Por que ele deveria de não cair? Por que eu acho que ele é um super-herói? Porque se ele está na escola que começa para ele mesmo, se a escola é para mim mesmo, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade espiritual. Isso é uma maturidade. É nível de Joana, gente, ó. Tá lá na sintonia da Joana. É essa sintonia alta, assim, sabe? Como a Mara diz, se ele vai na outra casa, é porque na casa ele não é colhido, né? E isso aí já é um alerta. Mas o que é que eu estou fazendo, ou o que eu estou querendo fazer aqui, que acho que nem... Né? Essa pessoa, como assim? Facilitador, agora está com depressão? Sim, está com depressão. Ele atendeu a tantos, chegou a vez dele. Por que não? Ele era anjo, por acaso? Demorou, viu? Porque ele já estava bem velhinho. Demorou bastante. Fabiano, continuamos? Vamos lá. Eu convidaria a dona Rosa Maria para ler um pouquinho para nós, dona Rosa. Está fechado o microfone, dona Rosa. Surpreendido ante o inusitado, o visitante aguardou as próximas ocorrências que não demoraram. Já à mesa dos trabalhos, recebeu um bilhete do seu dirigente, solicitando-lhe que abordasse o tema em tom baixo de voz, a fim de não interferir nos processos de cura ao lado. Ignorando o de que se tratava, o expositor perguntou se, em assim comportando-se, todos os presentes na sala teriam como ouvi-lo, recebendo uma inesperada resposta, que o intranquilizou de forma significativa. A palestra tem por finalidade interter os presentes, elucidou o diretor da reunião, enquanto aguardam o momento de serem direcionados para o outro recinto, onde se dão as operações curativas. O moço ficou aturdido ao verificar que o espiritismo e sua mensagem ali eram somente um entretenimento que prescindia aos milagres terapêuticos. Passou, Fabiano? Sem outra alternativa, submeteu-se ao absurdo e, quando pôde proferir a palestra, deu à mensagem um toque de conversação edificante, sem profundas reflexões, enquanto as filas movimentavam-se nos bancos que se esvaziavam com o afastamento dos seus ocupantes, dirigindo-se para um outro ambiente, até quando, praticamente, a sala esvaziou-se. Não totalmente, porque alguns interessados preferiram ficar aguardando a conclusão do tema que lhe pareceu oportuno e interessante. Todos, porém, haviam contribuído para a caridade. A manutenção... Onde é que eu estava? A manutenção das obras assistenciais. Ouvindo-se, porém, da caridade para com a doutrina espírita, de superior importância pelo que se reveste de grandiosa no seu programa de erradicar as raízes do mal, antes que tratá-lo superficialmente de iluminar as
consciências a fim de facultar a conquista da saúde integral e desenvolverem-se os sentimentos do amor, da fraternidade, do perdão, da verdadeira ação da virtude máxima, que é de doar generosamente sem nada receber em retribuição. Terminada. Olha eu, gente, cheio de companhia. Faz parte do script. Desculpe, gente, os netos estão tudo aí. Terminada a estranha e tormentosa atividade, o expositor foi convidado a visitar o recinto terapêutico, onde o aguardava um risonho e frívolo. O seu dirigente, que logo esclareceu. Nosso objetivo aqui vem sendo cumprido à risca. Todos os enfermos são atendidos dentro da programação, como vê, estamos equipados para bem servir. Sinceramente, compungido, o expositor, igualmente médium ostensivo, serviu de instrumento para que Petitinga, por seu intermédio, dialogasse com o deslumbrado curador leviano. Não será, indagou a seu turno, o objetivo do espiritismo curar o ser interno ao invés da roupagem que o reveste? Não tem por objetivo a reencarnação a necessidade reparadora e a aquisição de novos conhecimentos para não mais se incidir no erro? Observei que os clientes, de maneira alguma, interessavam-se pelas informações espíritas, que são as respostas dos céus a todos os questionamentos e problemas humanos. A preocupação generalizada era de receber o tratamento que aqui deveriam fazer e fugir do ambiente quando antes, como quem desejasse o direito de não assumir qualquer tipo de compromisso. Obrigado, seu Homero, eu não vou conseguir ler mais. A Nadir? Pode ser, Nadir? Nadir? Pode sim. Parou, Rosa? No sim, amor. Oi? No sim, ali, ó, sim respondeu. Lá no alto. Opa. Sim, respondeu o insensato. Inspirado por um hábil mistificador que se fizera responsável pelas mudanças ocorridas na sociedade, essa é a função do espiritismo, sem dúvida, mas nunca deveremos esquecer da caridade imediata, conforme Jesus a fazia. O mestre, porém, respondeu o convidado. Quando atendia os enfermos do corpo e da alma, sempre lhes perguntava se desejavam que ele os curasse, e após atendê-los, recomendava com ênfase: não peques, trate comprometer-se moralmente, para que não te suceda alguma coisa pior. João, capítulo 5 e 14. Não desejo desconsiderar a terapêutica aplicada e confesso desconhecer os benefícios que propicia, embora respeite-a, mas penso que o centro espírita não pode ser transformado em uma clínica de terapias alternativas, competindo com aquelas especialmente programadas para esse fim. O nosso compromisso é com o ser integral, a partir do espírito,
e não apenas com uma parte dele, como seja o problema que cada um expressa no momento. Perturbando-se o dirigente, com o humor alterado, irritando-se com as descargas de fluidos deletérios que lhe eram aplicadas pelo símile desencarnado, foi rude. Você não foi convidado para vir ensinar-me o que devo fazer na minha casa. Sem dúvida, redarguiu tranquilo o trabalhador espírita, que não veio ensinar-lhe o que o senhor deve saber, já que se investiu na condição de orientador de vidas. Apenas respondo-lhe as informações com as explicações espíritas, que o senhor, por certo, conhece, embora não as aplique na prática. Transformar uma entidade espírita em uma clínica desse porte não apenas é um desrespeito à doutrina, que não se deve encarregar desse mistério, como também é um atentado à saúde pública, porquanto as autoridades sanitárias não lhe concederam permissão para essa função. Nem aqueles que aplicam esses recursos estão credenciados com o conhecimento acadêmico para exercer atividade terapêutica, que executam sem real habilidade para tanto, em face de serem todos autodidatas. Ademais, desde Jesus, quando atendia aos necessitados de todo o Jaés, que aprendemos com ele, que nada se deve receber em volta quando se pretende dar algo, especialmente na área da recuperação da saúde, porque os benefícios procedem do Pai e dele, através dos seus mensageiros, que nada recebem em retribuição. Trata-se de graça recebestes, de graça dai. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Meu caro amigo, que não podemos esquecer. Confesso-lhe que me sinto impulsionado a dizer-lhe isso, porque amigos espirituais que nos amam, sem qualquer censura de minha parte, mas por dever de honestidade para comigo mesmo, que repudio esse tipo de caridade enganosa, e por amor à doutrina que nos irmana e deve ser preservada com dignidade. Reconheço que isso o desagrada, mas foi o amigo quem me convidou com insistência a vir aqui para expor a doutrina, e eu não poderia ter outro comportamento senão o de lealdade. O clima psíquico Só uma colocação bem rápida. Uma vez o Divaldo Franco esteve em Porto Alegre, faz muitos anos, assim, e ele foi convidado a falar aqui na RBS, na filiada da Globo. E aí ele, então, estava, antes da fala, daí ele nos contou isso, que o pessoal da imprensa que estava organizando, ele já estava lá nos bastidores, duas pessoas chegaram assim, será que você vai abordar o tema, né? A gente vai fazer tais perguntas? Sim, eu vou responder as perguntas ao qual vocês me enviaram, porque ele exigia as perguntas antecipadas, Divaldo, para poder... Porque isso faz parte, porque ele precisa se inteirar daquilo, né? Porque ninguém tem o poder de saber tudo na hora. Olha como a gente acha que as pessoas têm poder, sempre aquela superioridade, Então, aí o jornalista disse, mas o senhor não pode falar sobre tal coisa. Ele disse, olha, isso é uma base da doutrina. É exatamente o que eu vou falar. Mas não pode. Pois é, mas vocês me convidaram para falar isso. Mas se vocês me convidaram para falar sobre reencarnação e tais questões da reencarnação, então se eu não posso falar, eu posso ir embora. Não, mas o senhor não pode ir embora, porque nós temos agora, já anunciamos, mas isso é um problema, não é um problema meu filho, é um problema seu. Eu sou fiel à doutrina espírita, eu vim para falar do convite que vocês me deram. Eu não vou mudar a minha fala para atender o seu capricho. Aí ele disse, é que a gente não crê. Bom, se vocês não creiam nisso, não poderiam ter me convidado. Vejam como a energia, que eu digo, não é uma energia de, como é que eu vou explicar, de autoritarismo, de maldade. Só que a gente tem que ter, gente,
consciência do que nós defendemos. Consciência. Mais uma situação, eu me recordo também, não importa, não interessa que casa que foi, me recordo que eu fui fazer uma palestra numa casa e eles faziam essa aplicação de medicação, tá? Inclusive, daí eu observei que saiu as orientações da sala e veio para as pessoas. E veio, numa dessas orientações, uma indicação de um AS para a criança que tinha sido atendida, que era para dar todas as noites um AS para aquela criança, e me chamou a atenção assim, e eu estava conversando com o recepcionista, que era meu amigo, aí ele, olha, aqui, e ele veja bem aqueles espíritos, assim, bem que compra tudo, né? Aí ele já saiu aqui que a senhora tem que tomar, o seu filho tem que tomar um chazinho de noite, porque ele está agitado, e um ASzinho, não sei o que coisa e tal. Aí eu peguei e disse assim, amigo, a casa espírita não pode receitar remédio. Daí tinha saído, a senhora foi para sentar na palestra, e daí ele não tinha entregue ainda a orientação, ele leu para mim, mostrou, e aí quando foi terminar a palestra, eu chamei essa senhora, era minha amiga, eu disse, tu não pode receitar remédio. O plano espiritual me disse, mas o plano espiritual, os espíritos não sabem tudo, diz Allan Kardec. Quem são os espíritos? São os homens que viviam na Terra. O papel da doutrina espírita não é fazer o papel da ciência, é para trabalhar junto com a ciência. O que é da ciência, o que é nosso, é nosso. Aí ela disse, mas saiu isso, não demorou muito, o pessoal fez a palestra, terminou. Quando terminou, a senhora voltou, e quando olhou para a orientação, para a receita, ela disse, de imediato, olha o que ela disse, meu filho não pode tomar esse, ele é alérgico. Se ele tomar esse AS, ele para dentro do hospital. Vocês perceberam a invigilância? Era uma criança de 5 anos, que não podia tomar nada que tivesse ácido acetil salicílico. Então, vocês percebam que a gente, não é o nosso papel fazer o papel da ciência, da medicina. O nosso papel é, quando a pessoa vem com o seu estado de saúde, dar a boa palavra, orientar que ela siga o tratamento como foi orientado, porque nem na própria ciência os médicos dizem para outro que ele não pode parar. O profissional não diz, olha, tu para lá com a medicação assim, porque está errado. Nem isso, é uma ética que a gente tem que preservar. Então, o papel da doutrina espírita, se a senhora vai... O que saiu para a senhora? Eu estou tomando essa medicação porque eu tenho câncer, ou porque eu tenho tal coisa. Olha, aqui na Casa Espírita nós vamos auxiliar a senhora a poder compreender melhor isso, trabalhar essa questão. O passe vai ajudar nessa... que a senhora psiquicamente, né, melhore, não se prenda tanto a isso, vá trabalhar, vai fazer outras coisas, a caridade, a bondade. São angariamento que a gente vai ganhando de créditos espirituais para nós mesmos. Entende? Agora, fazer assim, o papel daquilo que não nos compete é aqui. E isso aí. Nós estamos falando aqui no campo da moralidade, né? Vamos falar no campo legal. Isso é uma prática ilegal. Quando eu nem sou da área para aplicar uma receita, uma coisa. É ilegal isso, né? Mas, enfim, é só um chamado aqui para... Ô, Lucelda, pode falar? Não, o que o Fabiano estava falando me lembrou do Chico, né? Uma época, o Bezerra dava para Chico receitar para as pessoas homeopatia, lembram? Aí, quando deu a lei, o Bezerra veio para Chico e disse, não vamos mais receitar as homeopatia, que pela lei não há mais permitido. Daí ele parou. Sim. E isso aí não é perda para o espiritismo, sabe por quê? É ganho, porque a lei reconheceu a homeopatia, porque agora o homeopata tem que ter registro, né? Então, quer dizer que ganhou, a ciência ganha com isso, e não perde. Entende? Vocês percebem como não tem nada disso agora, a doutrina espírita foi afetada? Não, porque o papel da doutrina espírita é trabalhar a alma, a moralidade da alma, educar os sentimentos. Continuo? Continuamos? Podemos? O clima psíquico ficara pesado, mesmo porque outros membros da sociedade acompanharam o visitante e ouviram o diálogo franco,
ficando algo surpreendidos, pois que nunca se haviam preocupado em pensar na aplicação digna dos objetivos da doutrina espírita, deixando-se arrastar pelo entusiasmo sem sentido. Confunde-se muito, normalmente, humildade com covardia moral, mediante a qual o espírita, o cristão, deve concordar com tudo que lhe dizem e lhe apresentam, para não desagradar a ninguém. Além de absurda essa proposta, a mesma fere a lógica e a ética, porque silenciar ante o erro é estimulá-lo, concedendo-lhe validade, e calar a verdade quando se é indagado sobre ela significa pusilanimidade. Não desgostando aquele que atua equivocadamente, dever-se-á conspurcar o que é digno, como, por exemplo, o espiritismo? Pois então, só uma ênfase rápida, né? Ah, mas eu não vou falar porque eu sou uma pessoa humilde. Pode ser mais covardia da nossa parte que humildade. Humildade, diz Bezerra de Menezes, é uma postura constantemente. Não é um ato apenas, ela é constante. E será que o outro é que não está sendo humilde ao ouvir a verdade? Por que o humilde é aquele que tenta mostrar a verdade no caminho certo? Então, assim, a gente tem sim que ter postura, o jeito, obviamente, de chegar, não precisamos criar uma guerra, uma absurda, mas a gente tem sim. Ah, mas daí eu vou ficar sozinho. Olha, o preço do verdadeiro cristão é a solidão. Mas ele não precisa ser solitário. Sócrates diz que o filósofo, o verdadeiro filósofo, ele é um constante, ele vive numa constante solidão. Mas isso não implica dizer solitário. Jesus vivia em constante solidão. Solidão não é de solitário, mas solidão de estar sempre preservando algo que a maioria não comunga. Por isso, essa solidão. Não há uma troca, porque há uma resistência. Então, a gente fica muito pensando em nós. Que vão pensar de mim? Aí a grande pergunta é, quem? A quem eu quero convencer? Porque se eu quero convencer a Nadir, eu não vou convencer a Mara. Então, não existe isso de tentar aceitar tudo para convencer todos, porque alguns não vão se convencer. E quem não vai se convencer são os lúcidos. Então, o que eu ganho? Fica com a lucidez. Mas vamos, pessoal, não é monólogo, não é palestra, podemos ir continuando. O tema está muito bom, ele é extremamente produtivo, chamativo, ele marca esse capítulo para nós nesse sentido, tá? Essa é a chave, o marcador que está batendo para nós aqui é esse. Jesus jamais assumiu essa... Opa, desculpe. Ô, Fabiano, não. Tem pessoas em casa espírita que dizem assim, ó, eu não posso fazer isto sem consultar o departamento doutrinário, vamos dizer, da casa. Eu não posso tomar essa decisão no momento porque eu preciso da aprovação de todo mundo. Isso às vezes a gente ouve nas casas espíritas isso, sabe? Essa coisa que tem que ter aprovação de uma pessoa em si. Porque eu acho que eu acho que na casa espírita a gente faz o mediúnico, muitas vezes, quando a gente quer saber o andamento do trabalho, né? Só que em tudo que acontece na casa, um irmão não está muito bem para trabalhar, eu tenho que primeiro consultar o departamento espiritual, vamos dizer, né? E isso procede? É que tu sabe o que acontece. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim que eu não sou aqui a última bolachinha do pacote nas respostas, tá? Tu tá me perguntando para mim e eu tô te respondendo, mas isso serve para todos nós aqui. Qualquer um de nós aqui pode te falar e deve. A questão é assim, ó, existe sim um corpo diretivo e existe direcionamento. Às vezes esses direcionamentos devem ser consultados na maioria, porque vão modificar uma estrutura. E uma pessoa não pode fazer isso, não deve fazer isso. Agora,
quando tu elenca e elege um departamento e dá, né, digamos assim, tu delega a função à pessoa X, essa pessoa ela está ali para executar algumas funções que não necessariamente precisa estar toda hora levando com a diretoria, porque senão não precisava de departamento. Mas agora, a gente sempre tem que ser o que o Kardec chama de bom senso. Por exemplo, eu estou atendendo famílias, eu não vou levar esse assunto lá, eu posso atender mais uma família lá para a reunião de diretoria. Não, eu fui elegido para estar naquele departamento, é isso. Agora, eu posso, por exemplo, fazer uma campanha financeira para adquirir. Aí sim, aí é uma coisa que tem que levar para o departamento, porque foge aquelas diretrizes. Quais são? O que é a diretriz de uma casa espírita? O estatuto e o regimento interno. Então, o que reza no estatuto e regimento? Se a gente seguir aquilo que nós elencamos no estatuto e regimento, tem que fazer isso. Mas, quando se trata, tá, de assuntos que mobiliza áreas e setores, a gente deve se ouvir uns aos outros. Porque o plano espiritual, quando eu estou enlouquecido, o plano espiritual vai ajudar ou vai por outra pessoa, que é o que está acontecendo aqui. Ó. O plano espiritual interviu e usou a pessoa para fazer o chamado ali, porque a pessoa está enlouquecida naquele conceito. Agora, claro, agora a forma como eu não vou dizer lá na diretoria como eu devo falar tudo no atendimento fraterno, eu já aprendi. Agora, se eu vou fazer determinadas modificações no atendimento fraterno, aí sim, porque envolve modificações. Então, é sempre o bom senso. Agora, no bom senso, o que é que poderia predominar mais, assim, né, Rosa? Na minha concepção, já que tu me perguntou, conversar, né? Conversar com mais pessoas, porque eu diria que é uma segurança que a gente tem. Ouvir um pouco mais é uma segurança que a gente tem. Né? Mas é sempre ouvir, né? Escutar, levar em conta as experiências das pessoas é importante, assim, sabe? Agora, deixar de ouvir acontece muito isso, é o que está acontecendo aqui. Por isso que ele está tendo resistência de ouvir. Mas pelo menos é o que eu penso. Se outras pessoas pensam também ou diferente, pode se manifestar, deve. Continuamos, ok. Jesus jamais assumiu essa postura de anuência com o erro, o delito, a indignidade, fazendo proselitismo de arrastamento. Kardec, da mesma forma, na sua condição de missionário da Era Nova, sempre manteve o padrão da verdade acima das conveniências em relação aos indivíduos e aos grupos humanos. Ambos preferiram ser menos simpáticos aos dilapidadores da verdade do que infiéis às tarefas de que se encontravam revestidos. O espírito perverso que assessorava o presidente estorcegava na raiva e transmitia ao seu parceiro emocional que, assumindo a presunçosa condição de dono da casa, encerrou o encontro rispidamente. Penso que nada mais temos a comentar. Assim, considero dispensável a sua presença nesta casa que dirijo. Era só o que me faltava aparecer. Com muito prazer e sinceramente sinto-me feliz por havê-lo advertido pessoalmente, sem qualquer agressão, a respeito da malversação do patrimônio que herdou dos nobres trabalhadores do passado, que lamentam a transformação da veneranda entidade em um mercado de pseudocuras. Por fim, lembraria ao amigo que a casa não é sua, nem de ninguém. É recurso material concedido pelos céus e de que se necessita temporariamente para o atendimento de uma finalidade específica, que não está sendo respeitada, havendo sido erguida com sacrifícios dos seus pioneiros fundadores para a divulgação e a prática da doutrina espírita.
conforme a recebemos do insigne codificador e dos seus continuadores. Agradeço-lhe o convite para que aqui viesse, porque verifico a necessidade que o amigo tem de conhecer o Espiritismo, descendo do trono da arrogância de chefe para a posição de aprendiz, que somos todos da vida. Sem demonstrar qualquer mal-estar, caminhou na direção da porta, ante o constrangimento de diversos outros diretores que despertaram, nesse breve diálogo, para a constatação do que já sentiam como errado e não se encorajavam a verbalizar. Na próxima reunião da diretoria, os membros que acompanharam a conversa enérgica, encorajados pela limpidez do pensamento espírita, censuraram o comportamento do presidente, que praticamente se indispôs com os mesmos, tomado de ira. Havia sido criado o ambiente para futuros estudos em torno do assunto, que resultariam bem mais tarde com o retorno aos lides espíritas, a supressão da terapia que se encontrava em lugar indevido e a transformação do lar, de internamento para uma creche-escola de resultados muito mais positivos, dentro dos padrões da caridade que ilumina e que liberta da ignorância, assim como das paixões inferiores. Todo esse labor, no entanto, foi realizado através das comunicações que passaram a ser apresentadas pela fundadora, pelo amigo e benfeitor Petitinga, assim como da contínua assistência que todo o grupo passou a oferecer à entidade, afastando, a pouco e pouco, os assaltantes espirituais que a haviam tomado de improviso. A doutrina espírita nos conive com artimanhas de qualquer natureza, disfarçadas de caridade ou portadoras de alterações dos seus postulados e paradigmas procedentes do mundo das causas pelos emissários do Senhor. É indispensável, portanto, que os seus adeptos, sem fugir aos princípios da humildade e da ação caridosa, sejam leais, firmes nos propósitos honoráveis e devotados ao bem, sem submissão indevida aos poderosos do mundo ou àqueles que assim se acreditam. Quem se ilumina com o conhecimento libertador não pode mais permanecer na penumbra dos interesses inferiores. O presidente, rancoroso e desacreditado, associou-se a outros descontentes, passando a atacar o instrumento dos espíritos que orientaram a boa conduta, a sua doutrina, conforme afirmava o apóstolo Paulo, quando enunciou: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4.3. Compreensivelmente, as lutas que ali se estabeleceram foram múltiplas. Amparados pelos numes tutelares, os espíritas sinceros que morejavam na casa permaneceram firmes na vivência legítima dos conteúdos doutrinários, não se dobrando ante as ameaças infantis que surgiram, nem aceitando interferências piegas de intermediários que se denominavam conciliadores. Como o labor era de natureza idealista, nada justificava a aceitação de sentimentos perversos, doentios, separando amigos. Pelo contrário, dos diálogos contínuos, examinados à luz da codificação, saíram as diretrizes seguras para a continuação do ministério abraçado. A irmã Clarinda, ao largo do tempo, utilizando-se de alguns dos médiuns que se encontravam desviados das tarefas de amor para com os desencarnados,
e que foram trazidos carinhosamente de volta para exercer os deveres habituais assumidos perante a consciência, prosseguiu insistindo para que se modificassem as disposições do trabalho, mantendo-se os serviços socorristas aos sofredores, mas não constrangendo as pessoas a qualquer tipo de contribuição em forma de pagamento pelos benefícios recebidos. O domínio do mal, que é sempre transitório e se encontra sempre exposto mediante muitas brechas, começou a ceder, sendo, algum tempo depois, suspensos os labores da denominada terapia alternativa salvadora, transformando as salas em recintos para a evangelização espírita e infanto-juvenil, que ali não se realizava há vários anos. Por ocasião da reunião ordinária de diretoria, um novo grupo assumiu as responsabilidades administrativas, com o afastamento do irmão renitente e agressivo, alterando-se os estatutos e modificando-se a estrutura do lar. Percebam o norteamento da casa, o estatuto, tá? Então, o estatuto, ele é um documento oficial de uma instituição. É ela que nós devemos seguir. Eu quero fazer isso na minha casa. Está no estatuto? Uhum. Está na postura do regimento? Não está ferindo? Esse é o documento oficial. Né? Esse é um documento de intervenção que é, né? O restante do pessoal. Importante isso, viu, gente? Que ele está trazendo. As crianças residentes que não tinham familiares continuaram até o momento da maioridade, sem renovação de candidatos, enquanto se iniciavam os serviços da creche e escola para as mais necessitadas do bairro, especialmente aquelas cujas mães trabalhavam e não tinham com quem deixar os filhinhos, mas dignificando-se. É meritório auxiliar, porém, é mais importante transformar o auxílio em salário, elevar o necessitado à condição de adquirente dos recursos indispensáveis à condução da própria existência. Por isso, a lei do trabalho é de relevância, porquanto, ademais dos recursos que propicia quem labora, eleva o indivíduo e, por extensão, a sociedade a patamares dignificadores. Desse modo, o labor com Jesus, sem qualquer balbúrdia, reconquistou os espaços naquela agremiação, que a improvidência de alguns amigos permitira perder-se. Cerrou. Alguém gostaria? Nadir, fica à vontade. Alguém? Fica à vontade. Tu já foste comentando aqueles espaços ali, realmente, como a Rosa perguntou, está bem explicado aqui, e tu comentaste na hora ali, foi muito oportuno se fazer isso mesmo. Muito bom. O desafio sempre é como a gente chega para fazer essa intervenção quando a gente identifica que não está bem em alguma coisa, né? Uma coisa que está ferindo, assim, está saindo. A gente deve procurar sempre ter em mente, assim, a casa espírita não pode ficar refém dos seus trabalhadores e nem do público. Ela tem a sua base, a sua estrutura, e todo mundo se alinha ali. Os trabalhadores são convidados a irem ali não é para prestar serviço nenhum, é para ter um espaço para poder fazer ali a sua evolução e transformar em ação aquilo para poder ter benefícios próprios no sentido espiritual de trabalho com Jesus. O público deve se alinhar a isso. Então, a inverter essa lógica é fazer com que a casa espírita se torne refém de nós mesmos, dos nossos conflitos, das nossas dissensões. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, sabe? Que a gente tem que ter sempre esse cuidado, assim. Não,
Por isso nós vamos nos reunir, vamos criar um estatuto, são regras e normas da casa, regimento, ações dos seus trabalhadores, o que deve, não pode fazer, né? Não pode ter determinadas situações de abuso, de agressividade. Então, a gente tem que ter sempre esse bom senso, assim, de chegar e falar, não, olha, não está bem isso aí. Ou, vamos prestar atenção nisso aqui. E as coisas, quando é obsessão, gente, elas vão indo assim, devagar, tá? Porque eles são astutos, os obsessores. Sorrateiros, eles vão envolvendo devagar. Alguém gostaria de falar também? Mais alguma questão? É que nem um professor que eu tinha de filosofia. Ele falava a aula inteira. Ele falava. No final, ele dizia assim, o que vocês acharam do debate? Eu olhava para eles assim, mas só tu falou. Então, descontraindo, né? É um chamado, tá, pessoal? Assim, mas a casa espírita, então, nós temos que blindar. Não, isso aí faz parte. Porque esses atravessamentos que vêm, eles devem vir para nos fortalecer. Sabe? Fortalecer cada vez mais essa fortaleza de nós mesmos e também da nossa casa. E assédio vai ter sempre, porque nós estamos num campo de guerra, né? Das emoções, da moralidade, dos interesses. Então é natural que a gente tenha esses embates. Isso tem que ser visto com naturalidade. O que não pode se naturalizar é quando isso passa a se incorporar, né? Se incorporar ali. Daí a gente tem que correr na frente, porque o parasita não destrói o seu hospedeiro. Ele usa o seu hospedeiro para criar os seus ovos, e depois vai embora, e depois larga aquele hospedeiro e vai pegar outro. Vocês já viram na natureza? Ele pega, por exemplo, os andantes, né? A formiga. A formiga é muito frequente. Ele entra na formiga, parece um alien, aqueles filmes. Ele se hospeda nela, faz ela fazer tudo que ele quer, e depois, quando ele não precisa mais dela, ele destrói ela e vai se hospedar em outro lugar porque ela o levou. E assim é a obsessão. Ela faz isso conosco, ela se instala em nós e nós começamos a não ouvir. Gente, a grande regra áurea, não inventamos nada. Nós não temos que inventar nada, a doutrina espírita já está perfeita. Mas já está bem entendido. Não, está bem entendido porque eu li, mas com certeza eu não vi. Eu não vi tudo ali. Se eu estiver num grupo que nem esse que a gente está aqui agora, a gente vai ver pontos muito bons. Em grupo que se estuda. E olha que a gente estuda e parece que não estudou, né? Está sempre tendo mais. Isso é em grupo, isso é o verdadeiro estudo de grupo. Porque a Nadira vai pensar de uma forma, o Homero, a Rosa, a Simone, a Mara, e aí o Fabiano chega e diz, não, mas eu não tinha pensado nisso, não. Não tinha pensado por esse ponto. Tu vê como é importante o outro, que ele quebra a lógica. Porque eu estou naquela coisa assim, ó, naquele contínuo pensamento. E daí vem outros, não, ele pensa por esse ângulo. Aí opa, mas eu não tinha pensado nisso. Só o grupo proporciona isso. O que vocês acham? Ô, Fabiano, deixa eu ler uma coisa. Eu sei que tu gosta muito da Joana. Deixa eu ler uma coisa que eu achei bem para finalizar nosso estudo, achei tão importante. Ela dizia assim, ó, médium esclarecido e educado deixa de ser homem fenômeno para ressaltar o fenômeno de sua transformação moral e crescimento espiritual. Achei muito interessante quando ela bota esse texto. Eu estou lendo um livro agora, e o autor, Filomeno, né, coloca isso numa página. Eu achei assim bem interessante, porque tudo que acontece na casa espírita, as pessoas tem a ver com o fenômeno, vão atrás do fenômeno, vão muito pelo fenômeno, mas eu acho assim que ela dá essa conotação ao fenômeno em si, que não é um fenômeno, é a nossa transformação que vai acontecendo no decorrer desses trabalhos dentro da casa espírita, né, Fabiano? Obrigado, ótima aula, como sempre.
Não estamos te ouvindo, Fabiano. Deixa eu botar uma coisinha aqui para vocês. Vou colocar em tela cheia. Peraí, aqui. Deixa eu ver. Opa, saiu. Só um pouquinho. Aqui, ó. Aqui onde eu justifiquei, tá? Deixa eu pôr em tela cheia aqui. Como é que eu faço? Ele diz assim, ó. As energias magnético-espiritual, Gênesis, capítulo 14, item 18, Kardec. As energias magnético-espiritual, ou seja, magnético do médico, espiritual dos espíritos, do passe, são processadas no perispírito do receptor. Então, o plano espiritual e nós é processado no perispírito daquele que vai receber. E através dos centros de força, ou centros vitais espirituais, aí os chakras, né, os centros de força, chakra, na verdade, é uma expressão mais oriental, e o Kardec trabalha isso chamando de centro de força. Mas tudo bem. Alcançam os plexos nervosos, porque são conduzidos, porque o sistema nervoso ele é a condução, né, elétrica do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. Isso quem determina é o próprio plano espiritual. Então, é autoritarismo da minha parte achar que eu vou curar as pessoas porque eu quero. Assim, telefone, meu filho, toca do lado de lá, disse o Chico. Então, gente, se a pessoa, o nosso papel é rogar aos bons espíritos a intervenção para que a pessoa possa receber essa energia. Mas eu não tenho garantias alguma de que ela, digamos assim, vai ganhar a cura. Quem sou eu para dizer que ela vai ser curada por isso, entende? Então, esse é um chamado, assim, que a gente, né, vai ter cuidado. Então, as energias magnético-espirituais. Tá? Ele chama de a tríade, né? Os três eixos: magnetismo, espiritual, magnetismo do médio e espiritual. É misto, que ele chama, né? A tríade, é o misto. O magnetismo do médio e espiritual do espírito. Por isso, o médium precisa ter digamos assim, os pré-requisitos, né? Ele precisa estar saudável. Mas eu estou doente e vou dar o passe. Não pode. Está precisando de passe. Ah, mas eu tenho que fazer a caridade. Mas a caridade também se faz na recepção, se faz fazendo palestra, se faz na resignação. Porque ao sentar no salão para ganhar um passe, eu estou dando exemplo para os outros de que eu também sou um ser humano e preciso de ajuda. Que no momento antes, não deve ser julgado, antes eu estava dando uma palestra, agora eu preciso receber. Isso é um ato de caridade. João Evangelista, quando estava na ilha de Patmos, foi questionado pelos cristãos da época. Mas como? Que vai fazer tu aqui preso nessa ilha para sempre? Porque ele foi condenado à morte. Ele foi o único que não foi morto. E foi o último apóstolo a sair da terra. E Jesus disse a ele: tu não morrerás assassinado. Vai viver até o fim. E então o João Evangelista está lá velhinho, ele morre bem velhinho, com os órgãos esgotados. E aí eles perguntam: como que tu vai servir o Cristo aqui? Ele diz assim: o meu ato de resignação é um trabalho. Olha que lindo isso. Estar aqui, meu filho, porque chamavam ele de Pai Francisco. Já chamavam ele de Francisco antes dele ser, na época. Depois, séculos depois, reencarnando como São Francisco de Assis. Então chamavam ele de pai, porque eles tinham um respeito muito grande, inclusive os soldados romanos que haviam prendido, porque ele não morria nunca. Botavam ele em óleo quente, tentavam jogar ele para as feras, colocavam tudo que era questão e ele não morria, mas ele tinha uma alma esplendorosa. Era o escritor do Apocalipse. E aí ele então diz assim para eles: meu filho, sentar aqui e ter a paciência em Cristo é um ato de ensinamento. Olha que bonito isso. E às vezes a gente acha que fazer muita coisa é mostrar trabalho. É também. Mas também é não fazer. Esse momento de ficar ali também pode ser um ato resignatório. Porque não é a
quantidade de coisas que me definem enquanto um obreiro fiel, mas a intensidade daquilo que eu faço, aonde eu estou. Porque o respeito que eu vou ter pelo plano espiritual é o que, como eu sou íntegro e fiel àquele trabalho. Passar para a Mara. Fabiano. Oi, Fabiano. Segura aí só um pouquinho, que eu vou passar aqui a Mara. Já lhe passo. Ô, Mara, tu quer deixar ela falar ou tu fala primeiro? Pode deixar ela falar. Vamos falar alguém aqui. A Mara tinha pedido primeiro. Vai falar. Tá, desculpe, mas é bem rapidinho. Não, fala que tu não falou ainda. Fabiano, o João Evangelista, que foi exilado lá na ilha, né? Isso. Ele, no final da vida dele, ele não tinha mais condições de fazer pregação de evangelho e coisa, e ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E os peixinhos vinham e botavam a cabecinha para fora. Ele sentava na beira das águas e os peixinhos para escutar as palavras dele. Só isso, Fabiano. É a ideia de que e as pessoas viam aquilo. Então, é a ideia da resignação. Então, assim, olha só que interessante, a gente vai ser convidado a trabalhar e depois convidado a sair. E esse ele não tinha mais muita força, ele estava no fim, né? Ele estava velho, né? E a resignação dele, né? Sim, mas esse é um outro momento da pessoa. Ele poderia simplesmente não fazer nada. Mas ele pregou na Ilha de Patmos, ele agiu, ele trabalhou. Sim. É que são momentos das fases da existência. E elas migram, elas vão migrando, né, de um ponto ao outro. Assim. Perfeito, dona Olga. Mara? Então, continuando a fala lá do Fabiano, quando ele fala que às vezes a pessoa não vai dar um passe, não, eu tenho que dar o passe, eu estou doente, mas eu tenho que dar o passe, né? Então, aí a gente tem que lembrar também, no Evangelho fala muito disso, da própria caridade, né? Das vezes de se reconhecer que não pode naquele momento, que não deve, como diz o Mário Sérgio Cortella, tudo pode, né? Não deve. Então, não deve naquele momento. Então, também é uma caridade para si próprio, né? Se reconhecer naquele momento que não tem como ele fazer uma doação, porque ele tem que se resguardar uma qualidade para o espírito dele, uma qualidade para o corpo que está necessitado naquele momento, né? Então, porque muitas das vezes a gente só quer servir, né? E é lógico, eu acho que a gente tem que, o Chico falava muito isso, Jesus já, né, veio falando muito isso, que a gente vem servir, mas a gente precisa também entender o momento que a gente tem que se cuidar, né? O autocuidado. Então, assim, nesse momento eu não posso, eu tenho que me resguardar. É uma forma de caridade também, né? E uma forma de humildade, né? Reconhecer que não é, novamente vou falar, tá? A última bolachinha do pacote, que sem mim não existe isso. É sem Jesus, sem o Espírito. A gente é instrumento, né, Mara? Então, é humildade. Hoje eu quero receber. Aí é um ponto importante para ele. Agora, fora dele, um outro ponto importante, gente. Todos saberem que ele está precisando e que ele vai voltar. Nós temos que diluir em nós essa coisa do super-herói, que tu não pode adoecer, ninguém pode adoecer porque é espírito. Isso é falso. Nós somos seres humanos transitando no mundo, nas intempéries. O Divaldo está aí, ó, resignado, mas está doente. Ele tem problemas, vai para o hospital, volta, o Chico velhinho, lá pneumonia, lá cirurgia, lá angina. Mas ele não falava com os espíritos, mas isso não dava isenção para ele. Então, o momento que ele podia fazer, ele fazia, depois na velhice ele não precisou mais. Mas ali é um outro momento, que daí é uma outra forma de trabalho. É o momento em que a gente começa a fazer o processo da resignação, que é um outro trabalho, que é o exemplo. Né?
Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se a pessoa sai e diz, olha, eu vou me afastar um pouquinho para ser atendido, mas logo eu volto, ela não pode ter outros olhares a não ser de benevolência, de caridade, porque se eu faço isso com os outros, como é que eu não faço dentro de casa? Né? A gente tem que ter esse cuidado, assim, sempre conosco. E não fechar as portas, jamais. Porque quando a gente fecha a porta para alguém, é a nossa porta que está fechando. A nossa. Porque amanhã vai ser nossa. Mais alguém? Tudo tranquilo? Podemos passar para a Verinha, Fabiano? Podemos sim, vamos lá. Tudo bem, Verinha? Amado Deus, amado Jesus, que neste momento possamos te agradecer pelo dom da vida, por podermos estar aqui, reunidos em teu nome, reunidos em tua sagrada doutrina. Ó Jesus, dai-nos a tua misericórdia e o teu amor. Agradecidos que estamos, queremos em uma só voz te agradecer. Louvada seja a vossa doutrina. Louvado seja o vosso amor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade maior, damos por encerrado estes momentos tão maravilhosos de aprendizado e troca. Muito obrigada, Senhor. E que assim seja. Amém. Que assim seja. E assim, sim. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Um beijo no coração. Bom feriado. Obrigado também.